Parte 2, o trabalho prático. Capítulo 6, a técnica da psicanálise. Um sonho, então, é uma psicose, com todos os absurdos, delírios e ilusões de uma psicose. Uma psicose de curta duração, sem dúvida, inofensiva, até mesmo dotada de uma função útil, introduzida com o consentimento do indivíduo e concluída por um ato de sua vontade. Ainda assim é uma psicose, e com ela aprendemos que, mesmo uma alteração da vida mental tão profunda como essa pode ser desfeita e dar lugar à função normal. Será então uma ousadia muito grande pretender que também deve ser possível submeter as temidas doenças espontâneas da vida mental à nossa influência e promover a sua cura? Já conhecemos certo número de coisas preliminares a esse empreendimento. De acordo com nossa hipótese, é função do ego enfrentar as exigências levantadas por suas três relações de dependência da realidade, do id e do superego, e não o bastante ao mesmo tempo preservar a sua própria organização e manter a sua própria autonomia, a pré-condição necessária aos estados patológicos em debate só pode ser um enfraquecimento relativo ou absoluto do ego, que torna impossível a realização de suas tarefas. A exigência mais severa feita ao ego é provavelmente a sujeição das reivindicações instintivas do id, para o que ele é obrigado a fazer grandes dispêndios de energia em anticatexias, mas as exigências feitas pelo superego também podem tornar-se tão poderosas, inexoráveis, que o ego pode ficar paralisado, por assim dizer, frente às suas outras tarefas. Podemos desconfiar de que nos conflitos econômicos que surgem neste ponto, o id e o superego frequentemente fazem causa comum contra o ego arduamente pressionado, que tenta apegar-se à realidade a fim de conservar o seu estado normal. Se os outros dois se tornam fortes demais, conseguem afrouxar e alterar a organização do ego de maneira que sua relação correta com a realidade é perturbada ou até mesmo encerrada. Vimos isto acontecer no sonhar, quando o ego se desliga da realidade do mundo externo, desliza sob a influência do mundo interno para a psicose. Nosso plano de cura baseia-se nessas descobertas. O ego acha-se enfraquecido pelo conflito interno e temos de ir em seu auxílio. A posição é semelhante à de uma guerra civil que tem de ser decidida pela assistência de um aliado vindo de fora. O médico analista e o ego enfraquecido do paciente, baseando-se no mundo externo real, têm de reunir-se num partido contra os inimigos.
As exigências instintivas do id e as exigências conscienciosas do superego. Fazemos um pacto um com o outro. O ego enfermo nos promete a mais completa sinceridade, travessão, isto é, promete colocar à nossa disposição todo o material que a sua auto-percepção lhe fornece. Garantimos ao paciente a mais estrita descrição e colocamos a seu serviço a nossa experiência em interpretar material influenciado pelo inconsciente. Nosso conhecimento destina-se a compensar a ignorância do paciente e a devolver a seu ego o domínio sobre regiões perdidas de sua vida mental. Esse pacto constitui a situação analítica. Mal acabamos de dar esse passo e um primeiro desapontamento nos espera, uma primeira advertência contra o excesso de confiança. Se o ego do paciente vai ser um aliado útil em nosso trabalho comum, deve, travessão, por mais árdua que tenha sido a pressão das forças hostis, travessão, ter conservado uma certa coerência e algum fragmento de compreensão das exigências da realidade. Mas isto não é de se esperar do ego de um psicótico. Ele não pode cumprir um pacto desse tipo. Na verdade, mal poderá engajar-se muito cedo ter-nos abandonado, bem como a ajuda que lhe oferecemos e nos juntado às partes do mundo externo que não querem dizer mais nada para ele. Assim descobrimos que temos de renunciar à ideia de experimentar nosso plano de cura com os psicóticos, renunciar a ele talvez para sempre ou talvez apenas por enquanto, até que tenhamos encontrado um outro plano que se lhes adapte melhor. Existe, entretanto, outra classe de pacientes psíquicos que visivelmente se assemelha muito de perto aos psicóticos, travessão, o vasto número de pessoas que sofrem de graves neuroses. Os determinantes de sua doença, bem como seus mecanismos patogênicos, devem ser os mesmos ou, pelo menos, muito semelhantes. Mas o ego mostrou-se mais resistente e tornou-se menos desorganizado. Muitos deles, apesar da doença e das inadequações dela decorrentes, foram capazes de manter-se na vida real. Esses neuróticos podem mostrar-se prontos a aceitar nosso auxílio. Limitaremos a eles nosso interesse e veremos até onde, mediante que métodos, seremos capazes de curá-los. Com os neuróticos, então, fazemos nosso pacto. Sinceridade completa de um lado e discrição absoluta do outro. Isso soa como se estivéssemos apenas visando ao posto de um padre confessor. Mas há uma grande diferença, porque o que desejamos ouvir de nosso paciente não é apenas o que sabe e esconde de outras pessoas. Ele deve dizer-nos também o que não sabe. Com este fim em vista, fornecemos-lhes uma definição mais detalhada do que queremos dizer com sinceridade.
fazemo-lo comprometer-se a obedecer à regra fundamental da análise que dali em diante deverá dirigir o seu comportamento para conosco, deve dizer-nos não apenas o que pode dizer intencionalmente e de boa vontade, coisa que lhe proporcionará um alívio semelhante ao de uma confissão, mas também tudo mais que a sua autoobservação lhe fornece, tudo o que lhe vem à cabeça, mesmo que lhe seja desagradável dizê-lo, mesmo que lhe pareça sem importância ou realmente absurdo. Se depois dessa injunção conseguir, por sua autocrítica fora de ação, nos apresentará uma massa de material, travessão, pensamentos, ideias, lembranças, travessão, que já estão sujeitos à influência do inconsciente, que muitas vezes são seus derivados diretos e que assim nos colocam em condição de conjecturar sobre o material inconsciente reprimido do paciente e de ampliar através das informações que lhe fornecemos o conhecimento do ego a respeito do inconsciente. Mas o ego está longe de contentar-se em desempenhar o papel de nos trazer passiva e obedientemente o material que pedimos e de aceitar nossa tradução do mesmo e nela acreditar. Acontece um certo número de outras coisas, algumas das quais poderíamos ter previsto, mas também outras que estão destinadas a surpreender-nos. A mais notável é a seguinte: o paciente não fica satisfeito de encarar o analista à luz da realidade como um auxiliar e conselheiro que, além do mais, é remunerado pelo trabalho que executa e que se contentaria com um papel semelhante ao de guia numa difícil escalada de montanha. Pelo contrário, o paciente vê nele o retorno, a reencarnação de alguma importante figura saída de sua infância ou do passado e, consequentemente, transfere para ele sentimentos e reações que, indubitavelmente, aplicam-se a esse protótipo. Essa transferência logo demonstra ser um fator de importância inimaginável, por um lado, instrumento de insubstituível valor e, por outro, uma fonte de sérios perigos. A transferência é ambivalente. Ela abrange atitudes positivas de afeição, bem como atitudes negativas, hostis, para com o analista, que via de regra é colocado no lugar de um ou outro dos pais do paciente, de seu pai ou de sua mãe. Enquanto é positiva, ela nos serve admiravelmente, altera toda a situação analítica, empurra para o lado objetivo, racional que tem o paciente para ficar sadio e livre de seus achaques. Em lugar disso, surge o objetivo de agradar o analista e de conquistar o seu aplauso e amor. Este passa a ser a verdadeira força motivadora da colaboração do paciente. O seu ego fraco torna-se forte. Sob essa influência, realiza coisas que, ordinariamente, estariam além de suas
forças, desiste dos sintomas e aparenta ter-se restabelecido travessão, simplesmente por amor ao analista. Este pode modestamente admitir para si próprio que se dispôs a uma empresa difícil sem suspeitar sequer dos extraordinários poderes que estariam sob seu comando. Ademais, a relação de transferência traz consigo duas outras vantagens. Se o paciente coloca o analista no lugar do pai ou mãe, está também lhe concedendo o poder que o superego exerce sobre o ego, visto que os pais foram, como sabemos, a origem de seu superego. O novo superego dispõe agora de uma oportunidade para uma espécie de pós-educação do neurótico. Ele pode corrigir erros pelos quais os pais foram responsáveis ao educá-lo. A essa altura, cabe uma advertência contra o mau uso dessa nova influência, por mais que o analista possa ficar tentado a transformar-se num professor modelo ideal para outras pessoas e criar homens à sua própria imagem, não deve esquecer que essa não é a sua tarefa no relacionamento analítico e que, na verdade, será desleal a essa tarefa se permitir-se ser levado por suas inclinações. Se o fizer, estará apenas repetindo um equívoco dos pais que esmagaram a independência do filho através de sua influência e estará simplesmente substituindo a primitiva dependência do paciente por uma nova. Em todas as suas tentativas de melhorar e educar o paciente, o analista deve respeitar a individualidade deste, a influência que possa legitimamente permitir-se será determinada pelo grau de inibição no desenvolvimento apresentado pelo paciente. Alguns neuróticos permaneceram tão infantis que também, na análise, só podem ser tratados como crianças. Outra vantagem ainda da transferência é que nela o paciente produz perante nós, com clareza plástica, uma parte importante da história de sua vida, da qual, de outra maneira, ter-nos-ia provavelmente fornecido apenas um relato insuficiente. Ele a representa diante de nós, por assim dizer, em vez de apenas nos contar. E agora o outro lado da situação. Uma vez que a transferência reproduz a relação do paciente com seus pais, ela assume também a ambivalência dessa relação. Quase inevitavelmente acontece que, um dia, sua atitude positiva para com o analista se transforma em negativa, hostil. Também isso, via de regra, é uma repetição do passado, sob obediência ao pai, se tratar do pai, sua corte, para obter as simpatias deste, tem raízes num desejo erótico para ele voltado. Numa ocasião ou noutra, esta exigência pressionará seu caminho no sentido da transferência e insistirá em ser satisfeita. Na situação analítica, ela só pode defrontar-se com a frustração. Relações sexuais reais entre pacientes e analistas estão fora de cogitação,
e mesmo os métodos mais sutis de satisfação, tais como preferência, intimidade, etc., só são concedidos parcialmente pelo analista. Uma rejeição desse tipo é tomada como ocasião para mudança. Provavelmente as coisas aconteceram da mesma maneira na infância do paciente. Os sucessos terapêuticos que ocorreram sob a influência da transferência positiva estão sujeitos à suspeita de serem de natureza sugestiva. Se a transferência negativa leva a melhor, eles são soprados como farelo ao vento. Observamos com horror que todo o nosso esforço e labuta até ali foi em vão. Na verdade, o que poderíamos ter considerado como ganho intelectual permanente por parte do paciente, a sua compreensão da psicanálise e sua confiança na eficácia desta, subitamente se desvanece. Ele se comporta como uma criança que não tem poder de julgamento próprio, mas que cegamente acredita em qualquer pessoa que ame e em ninguém que lhe seja estranho. O perigo desses estados de transferência evidentemente reside em o paciente não compreender a sua natureza e tomá-los por experiências novas e reais, em vez de reflexos do passado. Se ele ou ela se dá conta do forte desejo erótico que se acha escondido por trás da transferência, muda. Sente-se então insultado e desprezado, odeia o analista como seu inimigo e está pronto a abandonar a análise. Em ambos esses casos extremos, esqueceu o pacto que fez no início do tratamento e que se tornou inútil para a continuação do trabalho comum. É tarefa do analista tirar constantemente o paciente da ilusão que o ameaça e mostrar-lhe sempre que o que ele toma por uma vida nova e real é um reflexo do passado, e para que não caia num estado em que fique inacessível a qualquer prova, o analista toma o cuidado de que nem o amor nem a hostilidade atinjam um grau extremo. Isto se faz preparando o paciente em tempo para estas possibilidades e não negligenciando os primeiros sinais delas. O manejo cuidadoso da transferência de acordo com essa orientação é, via de regra, extremamente compensador. Se conseguimos, como geralmente acontece, esclarecer o paciente quanto à verdadeira natureza dos fenômenos de transferência, teremos tirado uma arma poderosa da mão de sua resistência e convertido perigos em lucros, pois um paciente nunca se esquece novamente do que experimentou sob a forma de transferência. Ela tem uma força de convicção maior do que qualquer outra coisa que possa adquirir por outros modos. Achamos muito indesejável que o paciente atue fora da transferência, em vez de recordar. A conduta ideal para os nossos fins seria que ele se comportasse tão normalmente quanto possível fora do tratamento
e expressasse suas reações anormais somente na transferência. O método pelo qual fortalecemos o ego enfraquecido tem como ponto de partida uma ampliação do autoconhecimento. Isso naturalmente não é toda a história, mas apenas seu primeiro passo. A perda de tal conhecimento significa para o ego uma abdicação de poder e influência. É o primeiro sinal tangível de que está sendo encurralado e tolhido pelas exigências do id e do superego. Por conseguinte, a primeira parte do auxílio que temos a oferecer é um trabalho intelectual de nossa parte e um incentivo ao paciente para nele colaborar. Esse primeiro tipo de atividade, como sabemos, destina-se a preparar o caminho para outra tarefa mais difícil. Não perderemos de vista o elemento dinâmico nessa tarefa. Mesmo durante o seu estágio preliminar, coletamos o material para o nosso trabalho de uma variedade de fontes do que nos é transmitido pelas informações que nos são dadas pelo paciente por suas associações livres do que ele nos mostra nas transferências, daquilo a que chegamos pela interpretação de seus sonhos e do que ele revela através de lapsos ou parapraxias. Todo esse material ajuda-nos a fazer construções acerca do que lhe aconteceu e foi esquecido, bem como sobre o que lhe está acontecendo no momento, sem que o compreenda. Nisso tudo, porém, nunca deixamos de fazer uma distinção rigorosa entre o nosso conhecimento e o conhecimento dele. Evitamos dizer-lhe imediatamente coisas que muitas vezes descobrimos num primeiro estágio, e evitamos dizer-lhe a totalidade do que achamos que descobrimos. Refletimos cuidadosamente a respeito de quando lhe comunicaremos o conhecimento de uma de nossas construções. E esperamos pelo que nos pareça ser o momento apropriado, travessão, o que nem sempre é fácil de decidir. Via de regra, adiamos falar-lhe de uma construção ou explicação até que ele próprio tenha chegado tão perto dela que só reste um único passo a ser dado, embora esse passo seja de fato a síntese decisiva. Se procedemos doutra maneira e o esmagamos com nossas interpretações antes que esteja preparado para elas, nossa informação ou não produziria efeito algum, ou então provocaria uma violenta irrupção da resistência que tornaria o avanço de nosso trabalho mais difícil ou poderia mesmo ameaçar interrompê-lo por completo. Mas se preparamos tudo adequadamente com frequência, acontece que o paciente imediatamente confirma nossa construção e ele próprio recorda o acontecimento interno ou externo que esqueceu. Quanto mais exatamente a construção coincidir com os pormenores do que foi esquecido, mais fácil ser-lhes-á a sentir. Nesse assunto em particular, o nosso conhecimento
tornar-se-á então também o seu conhecimento. Com a menção de resistência, chegamos à segunda e mais importante parte de nossa tarefa. Já dissemos que o ego se protege contra a invasão de elementos indesejáveis provenientes do inconsciente e do id reprimido por meio de anticatexias que devem permanecer intactas para poderem funcionar normalmente. Quanto mais... Aí está escrito premido, mas eu acredito que é reprimido ou sem saída, enfim. Quanto mais premido o ego se sente, mais convulsivamente se apega, como num susto, a essas anticatexias, a fim de proteger o que resta de si contra outras irrupções. Mas esse intuito defensivo de maneira alguma concorda com os objetivos de nosso tratamento. O que desejamos, pelo contrário, é que o ego, que se tornou afoito pela certeza de nosso auxílio, atreva-se a tomar a ofensiva a fim de reconquistar o que foi perdido. E é aqui que nos damos conta da força dessas anticatexias sob a forma de resistências ao nosso trabalho. O ego recua em alarma ante tais empreendimentos, que parecem perigosos e ameaçam com o desprazer para não nos falhar. Tem de ser constantemente incentivado e apaziguado. Essa resistência que persiste durante todo o tratamento e se renova a cada novo período de trabalho é conhecida, não muito corretamente, como resistência devido à repressão. Descobriremos que não é a única com que nos defrontamos. É interessante notar que, nessa situação, as divisões partidárias são até certo ponto invertidas, pois o ego luta contra o nosso estímulo, enquanto o inconsciente, que comumente é nosso adversário, vem em nosso auxílio, visto possuir um impulso ascendente natural e não desejar nada melhor que pressionar além de suas fronteiras estabelecidas até o ego e assim até a consciência. A luta que se desenvolve se alcançamos nosso fim e podemos induzir o ego a superar suas resistências é realizada sob nossa direção e com nossa assistência. O seu desfecho é indiferente, quer resulte na aceitação por parte do ego após novo exame de uma exigência instintiva que até então rejeitara, quer a rejeite de novo, desta vez definitivamente. Em qualquer desses casos, um perigo permanente foi liquidado, o âmbito do ego foi ampliado e um dispêndio inútil de energia tornou-se desnecessário. A superação das resistências é a parte de nosso trabalho que exige mais tempo e mais esforço. Ela vale a pena, contudo, pois ocasiona uma alteração vantajosa do ego, a qual será mantida independentemente do resultado da transferência e se manterá firme na vida. Trabalhamos também simultaneamente para livrar-nos da alteração do ego
que foi ocasionado sob a influência do inconsciente, pois onde quer que pudemos detectar qualquer de seus derivados no ego, apontamos-lhe sua origem ilegítima, incentivamos o ego a rejeitá-los, será lembrado que foi uma das pré-condições necessárias de nosso pacto de ajuda que qualquer alteração desse tipo no ego, devido à instrução de elementos inconscientes, não deveria ir além de certas medidas. Quanto mais nosso trabalho progride e mais profundamente a nossa compreensão interna, insight, penetra na vida mental dos neuróticos, mais claramente se impõe a nossa observação dois novos fatores, os quais exigem a mais rigorosa atenção como fontes de resistência. Ambos são completamente desconhecidos do paciente. Nenhum deles poderia ter sido levado em conta quando o nosso pacto foi feito, tampouco originam-se do ego do paciente. Ambos podem ser englobados sob a denominação única de necessidade de estar doente ou de sofrer, mas têm origens diferentes, embora sob certos aspectos sejam de natureza aparentada. O primeiro desses dois fatores é o sentimento de culpa ou consciência de culpa, como é chamado. Embora o paciente não sinta e não se dê conta dele, trata-se evidentemente da parte da resistência que é contribuição de um superego particularmente severo e cruel. O paciente não deve ficar bom, mas tem de permanecer doente, pois não parece melhorar. Essa resistência não interfere concretamente em nosso trabalho intelectual, mas torna-o inoperante na verdade. Com frequência nos permite remover determinada forma de sofrimento neurótico, mas está imediatamente pronta a substituí-la por outra, ou talvez por alguma doença somática. O sentimento de culpa explica também a cura ou melhora de graves neuroses que ocasionalmente observamos depois de infortúnios reais. Tudo o que importa é que o paciente seja desgraçado. Travessão. De que maneira não tem importância. A resignação sem queixas com que essas pessoas frequentemente se acomodam à sua árdua sorte é muito notável, mas também reveladora. Para desviar essa resistência, somos obrigados a restringir-nos a torná-la consciente e a tentar promover a lenta demolição do superego hostil. É menos fácil demonstrar a existência da outra resistência, para a qual os nossos meios de combate são especialmente inadequados. Existem alguns neuróticos em quem, a julgar por todas as suas reações, o instinto de autopreservação na realidade foi invertido. Eles parecem visar a nada mais que a autolesão e a autodestruição. É possível também que as pessoas que de fato terminam por cometer suicídio pertençam a esse grupo.
É de se presumir que em tais pessoas efetuaram-se defusões de instinto de grandes consequências, em consequência do que houve uma liberação de quantidades excessivas do instinto destrutivo voltado para dentro. Os pacientes dessa espécie não podem tolerar o restabelecimento mediante o nosso tratamento e lutam contra ele com todas as suas forças. Mas temos de confessar que se trata de caso que ainda não conseguimos explicar completamente. Lancemos mais um olhar sobre a situação a que chegamos em nossa tentativa de trazer auxílio ao ego neurótico do paciente. Esse ego não é mais capaz de cumprir a tarefa que lhe foi estabelecida pelo mundo externo, inclusive a sociedade humana. Nem todas as suas experiências se acham à sua disposição. Uma grande parte de seu estoque de lembranças lhe fugiu. Sua atividade está inibida por rigorosas proibições oriundas do superego, e sua energia é consumida em vãs tentativas de desviar as exigências do id. Além disso, como resultado de contínuas irrupções por parte do id, sua organização acha-se danificada. Não é mais capaz de qualquer síntese correta, está dilacerada por impulsos mutuamente opostos, por conflitos não resolvidos e por dúvidas não solucionadas. Para começar, conseguimos que o ego do paciente assim enfraquecido participe do trabalho puramente intelectual de interpretação que visa provisoriamente preencher as lacunas em seu patrimônio mental e a transferir-nos a autoridade de seu superego. Incentivamo-lo a aceitar a luta contra cada exigência individual feita pelo id e a vencer as resistências que surgem em conexão com isso. Ao mesmo tempo, restauramos a ordem no ego, detectando o material e os impulsos que forçaram caminho a partir do inconsciente, e expomos-los à crítica, remontando-os à sua origem. Servimos ao paciente em diversas funções, como autoridade e substituto dos pais, como professor e educador, e fizemos o melhor por ele se, como analistas, elevamos os processos mentais de seu ego a um nível normal, transformamos o que se tornou inconsciente e reprimido em material pré-consciente, e assim devolvemo-lo mais uma vez à posse de seu ego do lado do paciente. Alguns fatores racionais trabalham em nosso favor, tais como a necessidade de restabelecimento que tem seu motivo nos sofrimentos dele, e o interesse intelectual que possamos ter-lhe despertado pelas teorias e revelações da psicanálise. De muito maior força, porém, é a transferência positiva com que ele nos recebe, lutando contra nós. Por outro lado, estão a transferência negativa, a resistência do ego devido à repressão, abre parênteses,
isto é, seu desprazer por ter de abrir-se ao árduo trabalho que lhe é imposto, fecha parênteses, o sentimento de culpa que surge de sua relação com o superego e a necessidade dos seus instintos do paciente. A parte ocupada pelos dois últimos fatores decide se o caso deve ser considerado leve ou grave. Fora esses, pode-se discernir alguns outros fatores como tendo relação favorável ou desfavorável, uma certa inércia psíquica, uma indolência da libido que não está disposta a abandonar suas fixações. Não podem ser olhadas com bons olhos. A capacidade do paciente de sublimar seus instintos desempenha um grande papel, e assim também a sua capacidade de elevar-se acima da vida grosseira dos instintos, bem como ainda o relativo poder de suas funções intelectuais. Não ficaremos desapontados, mas, pelo contrário, acharemos perfeitamente inteligível se chegarmos à conclusão de que o desfecho final da luta em que nos empenhamos depende de relações quantitativas da cota de energia que podemos mobilizar no paciente em nosso favor, comparada à soma de energia das forças que trabalham contra nós. Aqui, mais uma vez, Deus acha-se do lado dos grandes batalhões. É verdade que nem sempre conseguimos ganhar, mas pelo menos podemos geralmente identificar por que foi que não vencemos. Aqueles que estiverem acompanhando a nossa exposição apenas por interesse terapêutico provavelmente se afastarão com desprezo após esta admissão. Aqui, porém, estamos interessados na terapia apenas na medida em que ela funciona através de meios psicológicos e, por enquanto, não possuímos outra. O futuro pode ensinar-nos a exercer influência direta através de substâncias químicas específicas nas quantidades de energia e na sua distribuição no aparelho mental. Pode ser que existam outras possibilidades ainda não imaginadas de terapia. De momento, porém, nada temos de melhor à nossa disposição do que a técnica da psicanálise, e por essa razão, apesar de suas limitações, ela não deve ser menosprezada.